Então, veja os vídeos, faça uma anotação do que foi falado no vídeo, tenha isso no caderno, tá? Porque na hora que chegar a prova, vai ter gente aí que vai querer ver vídeo na hora da prova e não vai dar tempo. Então, eu recomendo que vocês utilizem como consulta segura o que foi postado no vídeo da escola, tá? E os livros. Não fique pegando tudo que você encontra na internet, no Google, não. Faça uma anotação de tudo que está sendo falado no vídeo e deixe isso no caderno, porque aí na hora da prova você já sabe aonde pesquisar. Dê 4 exemplos de planaltos. Vamos lá. Exemplo 1. Eu posso citar os planaltos cristalinos. Planalto cristalino é tudo que tem cristais nítidos, visíveis, como granito, como uma rocha metamórfica, por exemplo, o mármore, tem cristais, tá? Por quê? Às vezes um granito, ele sofreu metamorfismo. Então, uma rocha onde tinha granito, que está cheio de cristais, às vezes teve um contato tectônico exatamente onde tinha um monte de granito, e aí, sob essa imensa pressão tectônica, por causa do choque de placas, esse granito vai virar, às vezes, gneiss, tá? E o gneiss é uma rocha metamórfica oriunda do metamorfismo do granito, tá? Então, um exemplo aí, a Serra do Mar. Linda Serra do Mar. Ela veio a se formar na separação entre África e América do Sul, ok? Outro exemplo aí, o pessoal acha lindo quando vai para o Espírito Santo, também é uma rocha metamórfica, granito gneiss, lá no caminho para o Espírito Santo, a Pedra Azul, em Domingos Martins, tá? E é chamada de Rota do Lagarto, porque parece um lagarto que está subindo. É um parque nessa região e a rocha é metamórfica. E também tem vários cristais ali, tá? Sofreu metamorfismo do granito, ok? Outro a gente poderia citar. Esse exemplo aqui, Planalto Basáltico, tá? Então pode citar aí a região de origem vulcânica lá do Monte Fuji, no Japão, tá? A origem basáltica, decorrente da formação de um cone vulcânico, rocha de origem vulcânica, tá bom? Ainda é outro exemplo que eu coloquei. Você pode colocar planalto sedimentar, que pode ser encontrado ali num dos lugares mais lindos, é a Chapada dos Guimarães. Esses planaltos sedimentares são encontrados em vários pontos do Brasil. Se você quer citar outros, pode pegar o mapa de relevo, tá? Outro planalto cristalino, teve gente perguntando aí sobre o Corcovado, pode citar também, se quiser, sem problema. Também é formado por granito gneiss, tá? Rocha metamórfica. Olha só o que eu estou falando para vocês. Então, vocês podem pegar aqui, ó, pelo mapa do Brasil mesmo, para fazer sua resposta. Planaltos, então, de bacias sedimentares. Aí você pode citar o Planalto da Amazônia Oriental, tá? Esse aqui, da região Amazônia Oriental, laranja. Onde estão localizadas as planícies do Brasil? Se você olhar naquele mapa do território brasileiro, você vai verificar que as planícies estão localizadas ao longo dos trechos dos principais rios, das bacias hidrográficas brasileiras, os rios de planície, né? Como também como no Rio Amazonas, o Rio Tocantins-Araguaia, e ao longo da planície litorânea, de fora a fora no nosso país, tá? Então, pode pegar também lá no mapa de relevo e baixa por ele, tá bom? As suas respostas. Esse mapinha aqui de relevo que eu quero que vocês sempre estejam consultando, tá bom?
Essa outra questão, compare e diferencie os mapas do relevo brasileiro conforme a classificação dos geógrafos Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber. O que eu preciso que vocês façam? Não é ficar citando cada hora um deles, não, tá? Não é para você pegar e falar tudo do Haroldo de Azevedo e depois falar tudo. Não é para você ficar falando dessa maneira, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? A comparação entre o Aziz Absaber e o Haroldo de Azevedo, no primeiro momento. Então, olha só. Haroldo de Azevedo coloca planície amazônica e Aziz Absaber muda a nomenclatura para planícies e terras baixas amazônicas, ok? Em dimensão territorial, no Planalto das Guianas, há uma redução no Aziz Absaber. Olha outra coisa também. No Planalto Central, há uma divisão um pouco diferenciada em relação ao Aziz Absaber, tá? Então, não está igualzinho, não. Por quê? Aqui, ó, na porção Nordeste, o Aziz Absaber, ele vai colocar aqui, ó, Planalto do Maranhão, Piauí. Tá diferente. Então, tem uma divisão aí mais apurada do Aziz Absaber. Aqui no Haroldo de Azevedo ficou um pouco mais geral, né? Olha só que também no Planalto Atlântico. O Planalto Atlântico, ele está dividido. Olha só, o que ele fez aqui? O Aziz Absaber dividiu o Planalto Atlântico em Planalto Nordeste, pegou um pedaço aqui do Planalto Maranhão, Piauí, e também pegou um pedaço aqui que ficou realmente Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. Isso aqui. Próximo mapa, olha só a grande diferença que acaba acontecendo. O Jurandir Ross, ele então descobre outra unidade de relevo que não existia, mas que são, na verdade, as depressões. Então, olha só, há uma redução brusca nas dimensões das planícies amazônicas. Então, eles antes achavam que isso tudo aqui era uma imensa bacia sedimentar, essa área aqui. Tanto o Haroldo de Azevedo quanto o Aziz Absaber, todos dois achavam que isso aqui era uma imensa planície. Mas, com a tecnologia que foi empregada no projeto Radam Brasil, identificou-se que a planície do Amazonas não é tão grande quanto eles imaginavam. E vocês também observam que vai ter a planície litorânea, planícies e serras baixas costeiras, aqui planície costeira, e no Jurandir Ross, a planície litorânea, né? Também encontramos aqui algumas outras planícies, aqui ao longo do rio Tocantins-Araguaia, é a maior bacia hidrográfica essencialmente brasileira, a do Tocantins-Araguaia. Por que ela é a maior e não é da Amazônia? A da Amazônia, ela é internacional. O rio Amazonas, ele nasce fora do nosso espaço nacional. Então, o rio Amazonas, ele não é essencialmente brasileiro. Já a bacia do Tocantins-Araguaia, ela é uma bacia essencialmente brasileira, tá bom? Por isso, ela está destacada aqui também. E essa região aqui é realmente uma região muito plana, que forma vários bancos de areia. E o pessoal gosta, às vezes, de fazer uma prainha, né? Lá no meio do Brasil. Outra área que é importantíssima citar, a planície do Pantanal. Ela se mantém identificada nos demais mapas de Absaber e de Haroldo Azevedo, mas com muito mais precisão. Por quê? Tecnologia. A tecnologia fez, então, a gente reconhecer, de fato, os espaços, as dimensões territoriais do nosso país. Ok? Próximo mapa, próxima atividade, como, quando e onde foram encontradas depressões na classificação do relevo brasileiro. É o que nós falamos, né, sobre o Jurandir Ross lá. Projeto Radam Brasil, entre os anos 70 e 80, a unidade das depressões puderam ser identificadas em vastas porções da Amazônia e Nordeste brasileiro. Tá? Então, como? Com a tecnologia, o uso do radar, aerofotogrametria, ok? Próxima
Ah, tá. O que que nós encontramos aqui de tão importante das depressões no nosso território? Todas as depressões do Brasil são relativas. Existe uma subdivisão de depressões, só que nós não vamos tratar essa nesse esquema aqui. Só que no Brasil nós não temos depressões absolutas. Depressão, então, é uma área rebaixada. Olha só que lá de cá nós temos Planalto e do lado de cá também o Planalto, ok? Esse ponto aqui é o ponto rebaixado. Então, essa área aqui é uma depressão, essa parte baixa aqui, ok? Ela é rebaixada em relação à área vizinha. Dentro de uma depressão, pode ter um riozinho que passa aqui? Pode ter sim, não tem problema não, tá? Não existe impedimento para isso não, tá? Mas é uma área rebaixada. Esse território aqui, a planície de inundação desse rio aqui só tá ao longo da margem do rio, do leito maior, né? Tem o leito maior, leito menor e o leito vazante do rio. As depressões do Brasil são relativas, ok? Estão acima do nível do mar. Então, todas as nossas depressões são relativas. Então, tem um planalto do lado de cá e tem um planalto aqui, né? No caso que está uma montanha. Essa área é uma área rebaixada, ok? Agora, depressão absoluta é uma área rebaixada em relação ao nível do mar. O nível do mar está aqui, ó, nível 0, tá? Então, se a gente for medir até chegar aqui na depressão absoluta, vamos encontrar, então, uma área mais baixa em relação ao nível do mar. Qual que é o problema de uma depressão absoluta? O peso da coluna de ar que estaria sobre essa região é maior. Então, há uma maior pressão atmosférica nessa área, porque pressão atmosférica representa o peso da coluna de ar. Então, o peso da coluna de ar que está aqui é maior. Então, se você for fazer atividade física num lugar desse, é muito perigoso. Igual a competição que tem lá nos Estados Unidos, no Vale da Morte, que lá tem uma depressão absoluta. O peso da coluna de ar aqui, ó, é menor do que o peso da coluna de ar aqui, ok? A depressão absoluta, às vezes você encontra mares, como no Mar Morto, ou às vezes você encontra uma área que não tem uma caracterização com recursos hídricos, ok? Então, onde está mais ou menos o Mar Morto? Vamos identificar aí? Alguém já lembrou onde que está? Está lá na Ásia, entre Jordânia e Israel. O que foi o projeto Radan Brasil? Então, gente, é aquilo que a gente falou lá sobre o Jurandir Ross. O Jurandir Ross, ele vai trabalhar com o uso da aerofotogrametria, o uso da aerofotogrametria, e esse projeto inicia no final dos anos 70 e começa a identificar novas feições morfológicas do nosso território. Também a geologia brasileira vai avançar muito com essa descoberta, geomorfologia, várias ciências ligadas à Terra vão encontrar recursos naturais importantes também, porque nós teremos uma visualização melhor desse espaço, tá? E as dimensões, o potencial, a capacidade de uso dessa terra, tá? Os recursos naturais que foram encontrados. E esse projeto fez grande diferença para a economia brasileira. Olha só como que foi feito. A aerofotogrametria, então, tem um radar, né, tipo uma máquina fotográfica, que estaria acoplada ao fundo desse avião e ela tira foto desse território aqui. Depois o avião arreda um tiquinho mais para frente, ele vai tirar foto desse pedaço aqui, vai cobrir um pouco dessa foto e vai tirar do lado de cá, ok? Então ele não tira só desse, depois ele começa a tirar a partir daqui, não. Ele tem que tirar cobrindo parte desse espaço da imagem anterior. E eles vão colando várias cartas, várias fotos, umas do lado da outra, com o uso de um equipamento
de identificação, porque numa foto como essa, a gente quase que não consegue identificar tanta diferenciação de altimetria. Mas existe equipamentos de visualização do terreno em várias mesas digitalizadoras que conseguem identificar as diferenciações na altimetria aqui. Lógico que agora as coisas estão muito mais fáceis, né? Está mais fácil do que antigamente, mas isso aqui foi promissor, pioneiro para o nosso território, tá? Para a nossa economia, para o nosso domínio territorial. Todo o país tem que ter domínio territorial para realmente exercer autoridade sobre o espaço que lhe é dado como de governo, né? É governado. E dominar os seus recursos naturais, conhecer de fato o que nós temos, para também não sermos roubados. Aqui a gente tem, então, a imagem do avião, o modelo do avião e a imagem fotográfica. Hoje, essa imagem fotográfica, ela é uma imagem preto e branco. Hoje a gente consegue ver imagens diferenciadas, com mais qualidade. Foi uma necessidade do nosso país em ter realmente o conhecimento preciso do que de fato nós temos em relevo, em recursos naturais, com o projeto Radam Brasil. Diferencia as formas de relevo submarinos, plataforma continental e talude continental. Então, eu deixei um vídeo para vocês lá no AVA, para vocês visualizarem sobre o relevo oceânico. Então, nós temos a plataforma continental, que é essa primeira área aqui, que nós encontramos. Nesse lugar aqui que a gente às vezes vai fazer um passeio, muito raramente você vai realmente para o fundo, para o mar aberto. Tá? Você não vai fazer, só se estiver fazendo uma viagem transatlântica. Mas quando você pega lá um barquinho, uma escuna, alguma coisa assim, você está fazendo passeio aqui, ó, dentro da plataforma continental. Essa primeira parte que nós temos do relevo submarino. E nem todo mundo consegue mergulhar nesse lugar aqui, não. Até na plataforma continental a gente tem limitação. O ser humano, ele não consegue mergulhar no fundo oceânico, tá? Sem equipamento, sem um recurso. Mergulhar não dá. Mergulhar não dá. Aquele filme Titanic, ele foi muito mais do que simplesmente um filme de Hollywood. Ele desenvolveu tecnologia. Um robozinho foi lá, foi desenvolvido para chegar lá no fundo do oceano e ver e filmar o Titanic que estava lá debaixo do Atlântico. Por quê? A gente não consegue mergulhar lá e visualizar. O que aconteceu? O submarino ficou mais acima, ele não conseguiu chegar no fundo do oceano, porque nem o submarino empregado ele dava conta dessa profundidade, porque ele pode ser achatado. No fundo oceânico, gente, o peso da água que está aqui, ó, é muito grande. É pesada a água. Quando você pega um balde d'água, não é difícil carregar? Então, o fundo oceânico, o peso da coluna de água nessa região é demais para várias estruturas que nós temos. O nosso corpo não aguenta isso, tá? Então, o mergulhador, às vezes, está fazendo mergulho aqui, ó. Ele não consegue chegar no fundo do oceano. Nem na plataforma continental, se ele mergulhar, ele consegue sobreviver às vezes, dependendo da velocidade que ele faz esse mergulho, ele vai a óbito, tá? O tímpano estoura, dá sensação de embriaguez, falta oxigênio depois, a sensação de embriaguez, ele fica achando tudo lindo lá no fundo do oceano, né? E aí, olha a Dolly, olha o Nemo, e aí não dá não, tá? Sempre o mergulhador tem que ir de dupla, porque é um risco enorme da pessoa ter problemas, ela não identificar que ela está tendo problema, ela achar que está tudo certo, por causa dessa sensação que é dada, e o colega sempre vai conversando com sinais com ele, para ele identificar se está tendo algum problema ali com o companheiro que está mergulhando, tá? Então, o talude continental é essa vertente, tá? Essa área inclinada que vai ligar a plataforma continental ao fundo oceânico, a bacia oceânica, tá bom? Então, o fundo oceânico, gente, é um lugar difícil demais de viver. Outra coisa, gente, é que no fundo oceânico a gente tem animais? Tem.
só que são iguais aos que são aqui na superfície da plataforma continental? Não. Aqui, ó, nós temos muitos sedimentos, muito alimento que vem do continente, que é despejado aqui. Então, aqui nós temos maior quantidade de vida, maior diversidade, uma biodiversidade enorme próxima à plataforma continental de peixes, espécies aquáticas. Por quê? Aqui nós temos iluminação solar, ok? Então, é mais quente na superfície. E o alimento, recursos naturais, recursos, suprimentos, né, do continente, que vem com matéria orgânica e tudo mais. Então, acaba que na plataforma continental, próxima à superfície, a gente tem muito mais animais. Já no fundo oceânico, a gente tem vida? Tem sim. Só que a gente não consegue identificar tudo, porque nós temos limitações no fundo oceânico, até para investigar, né? O fundo oceânico é difícil. Aqui é muito escuro, aqui é muito frio, a pressão é muito grande nesse lugar, o peso da coluna de água nessa região aqui, ó, é enorme. Então, a estrutura desses peixes tende a ser mais achatada, os peixes devem ser mais achatados. Eles não são rechonchudos, fofinhos, igual a gente encontra aqui perto do continente, não. Tá? Os peixinhos daqui, ó, eles são tudo rechonchudo, tudo fofinho. Agora, do fundo oceânico, são bichos animais mais achatados, porque o peso da coluna de água aqui acaba achatando eles, ok? E aí, aqui está falando, diferencia as formas de relevo submarinos, fossas marinhas e bacia oceânica. A bacia oceânica é o fundo oceânico, sinônimo de bacia oceânica é fundo oceânico. Fossa abissal ou fossas marinhas são sinônimos também. Fossas abissais, elas são formadas na área de contato tectônico, ok? Então, tipo aqui, ó, eu tenho uma placa oceânica em choque com uma placa oceânica também, do lado de cá, tá? Esse ponto aqui, né, onde entra a zona de subducção, quando essa placa começar a adentrar para o fundo, para o manto, forma-se uma fossa nesse trecho, ok? Então, gente, aqui, ó, aqui é a bacia oceânica, que é o fundo oceânico, aqui seria uma dorsal, e aqui, ó, nesse trecho, a gente tem uma fossa, porque nós temos o contato dessa placa oceânica com essa placa continental. E nesse trecho aqui, ó, de fora a fora, nós vamos encontrar uma fossa, tá? Porque a placa está entrando na zona de subducção, não pode esquecer isso. Onde tem fossa, tem a zona de subducção. E essa zona de subducção é que a gente vê a origem da fossa. E o fundo oceânico é simplesmente, ou a bacia oceânica, mesma coisa, fundo oceânico. Tá? Aqui é bacia oceânica ou fundo oceânico, são sinônimos. Você pode encontrar em qualquer lugar, se fizer prova, tipo, as duas nomenclaturas, tá bom? Agora, dorsal ou cordilheira submarina. A dorsal é essa cordilheira submersa que está entre as zonas de agregação, separação de placas. Essas cordilheiras são formadas por atividade vulcânica debaixo do oceano. Pode vir como dorsal ou como cordilheira submarina, tá? São sinônimos, pode vir das duas formas. Agora, cordilheira é só no ambiente externo da crosta. A nomenclatura cordilheira é para o lado de fora. A área de contato tectônico, onde forma várias montanhas alinhadas, tá? Seja de origem de dobramento ou vulcânicos, de um monte de montanhas alinhadas, a gente vai chamar isso de cordilheira. Se for só uma isolada, a gente não chama de cordilheira, não. A gente só vai chamar de montanha. Mas teve um alinhamento de montanhas, assim, uma do lado da outra, a gente chama de cordilheira, ok? Nessa questão aí, ó, o que é quartzo e como ele é formado? A formação do quartzo, ela é uma formação super lenta. Ele é um mineral um dos mais abundantes da superfície terrestre. Ele é a combinação de oxigênio e silício, e ele é formado no resfriamento da crosta. Então, tipo, estou dentro de um vulcão, a lava começa a esfriar lentamente. Os primeiros minerais a resfriar não serão quartzo. Os últimos, o oxigênio e o silício em conjunto, eles são os mais lentos a se resfriar. E por isso eles vão preencher as bolhas, os espaços que estarão ainda disponíveis. Por isso eles desenvolvem. Às vezes desenvolvem muito, às vezes desenvolvem pouco, depende do espaço,
ok? Às vezes você encontra um quartzo gigante na sua casa, sua mãe comprou porque achou bonito e está exposto lá na sua casa. E existe vários tipos de quartzo, várias cores. Quanto mais rara essa cor, mais caro vai ser o quartzo. O quartzo mais barato é o clarinho que você chuta na areia da praia toda hora. Lá, aquilo ali é grão de quartzo, a maior parte, ok? E como que ele é formado, você tem que colocar isso. Muitas pessoas não colocaram no exercício. Então, se forma a partir de bolhas de resfriamento de rochas de granito fundido. Cada mineral possui uma temperatura para resfriar. O quartzo é um dos últimos a se resfriar, o que eu falei com vocês. Ele demora tanto a resfriar que ele vira um dos minerais mais duros da superfície terrestre. Por isso que é muito comum a gente encontrar. Na praia, a gente não encontra um monte de terra igual a gente encontra no interior do continente, né? Mas a gente encontra muita areia. Por quê? O quartzo, ele é super duro, né? Então, ele vai até entrando em decomposição, quebrando e tudo mais, mas ele chega lá na praia. A maior parte dos minerais, dos elementos que são na crosta, acaba dissolvendo, virando sais minerais. Às vezes chega lá pelo rio, já dissolvido, material dissolvido, né? Outra coisa, o quartzo ele está presente em vários tipos de rochas. Ele pode estar presente. Por quê? Se uma rocha, se o granito, que é a matriz deles, né, na formação do quartzo, lá, ele resfriou dentro do granito e virou quartzo. Ele virou um cristal lindão lá que está na mesa da sua mãe. Só que essa mesa da sua mãe aí, às vezes ela vai intemperizar e faz de quanto milhares de anos passam e essa mesa de granito da sua mãe decompôs. Vai ficar os grãos de quartzo dessa mesa de granito, ok? Suponhamos que ocorra um metamorfismo nesse local, onde que ficou lá aqueles grãos de quartzo. Pode virar uma rocha metamórfica. Ou esse grão de quartzo pode virar o quê? Uma rocha sedimentar. Então, o quartzo está presente em vários tipos de rochas. Vários tipos de rochas. Se o granito, às vezes, que estava lá dentro do vulcão, sofreu metamorfismo e ele virou gneiss, aí você vai encontrar quartzo no gneiss, numa rocha metamórfica. Por quê? Sofreu metamorfismo o granito. Ou o gneiss entra em decomposição e vários grãos de quartzo são depositados numa bacia sedimentar, ali vira uma rocha sedimentar no futuro. Aí você vai encontrar quartzo dentro de uma rocha sedimentar também, ok? Então, o quartzo ele está muito abundante na superfície terrestre. Mas veja o vídeo lá, por favor, para ter melhor argumentação e fazer uma resposta melhor, tá bom? Só da internet, cuidado, eu já falei com vocês. Não sai pegando tudo que você vê, fecha o olho, coloca no Google lá e sai copiando, não. Tem coisa que não é bem assim e vai dar erro para vocês. Olha aí a quantidade de cores de quartzo que a gente encontra. O mais comum é, lógico, o cristal, né? Esse aqui, ó. Você chuta ele toda hora. Às vezes só pega um se ficou bonitinho, ficou parecendo que tá lapidado. E aí você pega para você. Olha, mãe, então para você que lindo, sua mãe acha bonito, deixando na sua casa. Mas as colorações, elas vão variar. Tem gente que faz vários anéis. E quanto a cor for mais rara, né, a gente encontra um valor maior para ele. Esse aqui, que é o comum, que a gente encontra em todo lugar, não vale nada, tadinho. Mas o que a gente pode fazer com quartzo? Vidro, tá? A gente faz o quartzo voltar a um estado líquido e molda ele no que você quiser. Você faz vidro, faz óculos, né? Como se forma a areia da praia? Então, a areia da praia é formada a partir da decomposição do quartzo, né, das rochas que possuem cristais rígidos, como o quartzo. A maior parte da areia da praia é quartzo. E vão sendo levados, carreados pelo rio e formam, às vezes, bancos de areias nos rios. Aqui também a gente tem banco de areia. E essas areias, né, que são, na verdade, oriundas da decomposição de rochas com quartzo, com cristais, elas serão levadas até chegar ao oceano, ok? E em razão da formação geológica aqui, ó, acaba se acumulando ao longo da orla dessa praia, porque nós temos a onda
e o rio, que está despejando, às vezes, essa água aqui, cheio de sedimentos, tá? E aí acaba se acumulando a areia aqui nessa parte. Tem, às vezes, formações de litorais que não formam-se esses bancos de areia aqui, mas é porque a geomorfologia do terreno não possibilitou o acúmulo. Às vezes é muito abrupto, é um paredão assim, de um penhasco, né? Às vezes tem até aquelas casas bonitas lá em cima, na praia, né? Para olhar. Mas é porque a formação geológica daquele espaço não permitiu a formação da praia, tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês revejam os vídeos e façam a atividade.